Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. FPM de 20 de outubro foi de 1,9 bilhão de reais. 22 municípios estavam bloqueados. O repasse do segundo decêndio de outubro do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, ocorreu na segunda-feira, 20 de outubro. Porém, 22 cidades estavam bloqueadas para recebimento dessa verba. Essa suspensão da transferência dos recursos se manterá até que as prefeituras regularizem as pendências, que podem ser legais, fiscais ou previdenciárias. A maioria desses municípios está localizada na região nordeste do país, com destaque para a Paraíba, que conta com 5 cidades bloqueadas. A lista também é formada por entes situados no sudeste, como no Espírito Santo e Minas Gerais, e no norte, como no Pará. De acordo com o Tesouro Nacional, os bloqueios podem ocorrer por diferentes motivos, incluindo a ausência de pagamento da contribuição ao PASEP, dívidas com o INSS, débitos inscritos na dívida ativa pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou falta de prestação de contas no CIOPS, o Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde. O CIAF, sistema que reúne informações orçamentárias e financeiras da União, registra essas pendências e impede o recebimento de qualquer ajuda financeira até que o município regularize sua situação. Para o especialista em orçamento público César Lima, o bloqueio do FPM tem grande impacto nas finanças municipais. Por isso, é importante que os problemas sejam identificados e depois sanados. O primeiro passo aí a esses municípios é identificar onde ocorreu a falha e tentar sanar para que os valores sejam desbloqueados. Eles têm que, primeiramente, identificar qual o motivo do bloqueio, se são débitos previdenciários, ausência de pagamento do PASEP, se é inscrição na dívida ativa da União, falha na prestação de conta dos mínimos constitucionais de saúde e educação, a falta de pagamento de dívidas cuja União tenha dado garantia, ou mesmo a ausência de entrega dos relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Vale destacar que os bloqueios são temporários. Diante disso, logo que os municípios resolvem as pendências, os repasses do FPM são retomados, garantindo recursos essenciais para áreas como saúde, educação, infraestrutura e pagamento de pessoal. Acesse portalconvênios.com e confira a lista dos municípios que estavam bloqueados para receber o FPM até o dia 15 de outubro. TCU lança curso online com certificado para gestão de recursos federais. O Tribunal de Contas da União lançou em 2025 o programa Gestor Capacitado, uma capacitação gratuita e 100% online voltada a prefeitos, secretários municipais, controladores internos e outros servidores públicos que lidam diretamente com recursos federais. O presidente do TCU, ministro Vital do Rego, explicou que a capacitação é de alcance nacional, de forma que todos os municípios do país podem e devem participar. Segundo ele, o propósito é fortalecer a atuação dos gestores públicos, contribuindo para que enfrentem os desafios da administração com responsabilidade e entreguem serviços de qualidade à população. A iniciativa é um marco no apoio à boa governança municipal e tem como objetivo principal fortalecer a capacidade técnica das administrações locais na execução correta das transferências voluntárias e especiais da União. O curso está dividido em 2 etapas principais. Primeiro, trilha introdutória, gestão de recursos federais. Essa etapa é obrigatória para todos os participantes. Nela são abordados os fundamentos das transferências federais, regras para prestação de contas, transparência e execução de políticas públicas. Ao concluir essa fase, o participante recebe o certificado e o distintivo digital de gestor de recursos federais. Segundo, trilhas avançadas, temas estratégicos. Após a trilha introdutória, o gestor pode escolher entre temas como gestão de obras públicas, excelência em gestão e execução de políticas públicas. Os participantes que completarem pelo menos 2 trilhas avançadas e participarem da fase presencial em Brasília recebem o título adicional de gestor cidadão. Podem se inscrever prefeitos e prefeitas, secretários de Finanças, Planejamento, Obras e Administração, técnicos municipais,
contadores, controladores internos e servidores que lidam com convênios, emendas parlamentares, plataforma TransfereGov, entre outros. A capacitação é gratuita, online e não há limite de vagas por município. Em um ano marcado por aumento da fiscalização, exigência de transparência e restrições eleitorais, capacitar as equipes municipais é essencial para evitar erros, garantir a legalidade das despesas e manter a confiança da população. Além disso, o TCU identificou falhas em centenas de municípios no uso de transferências especiais, como a ausência de prestação de contas e mau uso de verbas públicas. O programa surge como resposta direta a esse problema, oferecendo conteúdo atualizado e aplicado à realidade dos gestores locais. As inscrições são feitas na plataforma de ensino do TCU, vinculada ao programa Diálogo Público. Acesse dialogopublico.tcu.gov.br. Prefeitos cobram compensações aos municípios pela reforma do imposto de renda. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado debateu na terça-feira, 21 de outubro, o projeto de lei que atualiza a tabela do imposto de renda com isenção para quem ganha até R$ 5.000 mensais e alíquotas reduzidas para quem recebe até R$ 7.350. Nesse terceiro debate realizado pela comissão, senadores e representantes de municípios manifestaram preocupação com os efeitos da proposta nas finanças públicas. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, representada por Paulo Caliendo, alertou para uma perda estimada de 5,1 bilhões de reais na arrecadação municipal, caso a medida seja aprovada. Segundo a entidade, a isenção alcançaria cerca de 29% dos contribuintes. Para Paulo Caliendo, a compensação que virá da tributação de altas rendas é insuficiente e deverá faltar ainda R$ 1 bilhão por ano nos cofres das prefeituras. O debate reforçou a necessidade de clareza nas regras de compensação e de um equilíbrio entre o alívio tributário à população e a sustentabilidade das contas públicas locais. O prefeito de Porto Alegre e vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Sebastião Melo, elogiou o objetivo da reforma, mas alertou para o impacto nos serviços oferecidos à população. Tem que saber quem vai pagar essa conta, porque não dá para ser os municípios. Ninguém é doido de ser contra uma matéria dessa que chega tardiamente. Mas o que nós não podemos é, por um lado, ganhar o cidadão, mas esse mesmo cidadão que vai ganhar é o que precisa da assistência social, precisa do acolhimento do morador de rua, precisa da tabela do SUS, precisa do transporte coletivo. O secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, contestou de forma enfática as estimativas de perda apresentadas. Ele destacou que as ações recentes do governo federal, como a tributação de offshores e fundos exclusivos, já resultaram em aumento no repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Barreirinhas também ressaltou que o texto aprovado pela Câmara dos Deputados já inclui um mecanismo de compensação trimestral para os municípios caso haja queda na arrecadação. É importante lembrar que a tabela do imposto de renda ela ficou sem correção de 2015 a 2022. O que nós estamos fazendo é uma correção forte, sim, beneficiando as pessoas mais pobres do Brasil. Não há que se falar em prejuízo para estados e municípios. Há que se falar em um reequilíbrio da tributação em favor da população brasileira. Durante a sessão, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, apresentou uma sugestão de alteração no texto do projeto para garantir a recomposição automática das receitas dos entes federativos, com a União compensando anualmente os municípios pelas perdas de arrecadação por um período de 6 anos, independentemente de haver superávit pelo governo federal. O presidente da comissão, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, reafirmou o compromisso do Senado em votar o projeto rapidamente. Ele garantiu que a discussão sobre fazer ou não emendas está superada e que o Senado cumprirá sua obrigação de garantir a constitucionalidade da proposta. O que não significará dizer que no cumprimento do nosso papel, da nossa missão constitucional, nós vamos fechar os olhos para inconstitucionalidades. A Comissão de Assuntos Econômicos fará na próxima quinta-feira a 4ª e última audiência pública sobre o projeto antes da apresentação do relatório final. Governo anuncia programa Município Mais Seguro e R$ 170 milhões em investimento. O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou na quarta-feira, 22 de outubro, um investimento superior a R$ 170 milhões no programa Município Mais Seguro,
iniciativa voltada ao fortalecimento da segurança pública nas cidades brasileiras. O programa tem como foco a valorização das guardas municipais, reconhecendo-as como parte essencial do Sistema Único de Segurança Pública. Na primeira etapa do programa, dos mais de 170 milhões em recursos previstos, 100 milhões serão destinados ao Projeto Nacional de Qualificação do Uso da Força. Essa ação tem como objetivo garantir o uso adequado e proporcional da força por meio da aquisição de instrumentos de menor potencial ofensivo, como espingardas, armas de incapacitação neuromuscular, de choque, espargeadores, como spray de pimenta, e coletes à prova de bala. Cerca de 65 milhões de reais irão para o Projeto Nacional de Polícia Comunitária. Os recursos serão voltados ao aprimoramento da gestão da segurança pública municipal e ao fortalecimento das guardas municipais ou metropolitanas. Para a capacitação dessas guardas serão investidos cerca de 5,7 milhões de reais. Durante a cerimônia de lançamento do programa, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, destacou que as organizações criminosas atuam de forma global, o que exige das forças de segurança uma resposta integrada e estratégica. Segundo ele, é necessário adotar uma atuação holística, estruturante e inteligente, capaz de abranger os níveis local, nacional e internacional. Ao mesmo tempo, a atuação dessas forças tem de ir além da força bruta, disse o ministro. Ele esclareceu que a tarefa de atacar o crime é complexa e fica ainda mais complicada quando executada simplesmente mediante a força bruta e mediante ações policiais, ainda que estas sejam claramente necessárias. O presidente do Conselho Nacional de Dirigentes de Guardas Municipais, o comandante da Guarda de Curitiba, Carlos Celso dos Santos Júnior, avalia que as medidas vão ajudar no atendimento mais próximo da população. Acredito que vai facilitar, que são armas não letais, que vão facilitar o trabalho da Guarda Municipal de proximidade, facilitar o policiamento comunitário no sentido de atender a população mais vulnerável, naquela questão da violência doméstica, da patrulha Maria da Penha, dos crimes de menor potencial ofensivo, que é aquelas vezes o roubo de celular, o furto de celular, o furto de uma correntinha que assola o município. O programa de saúde mental para agentes de segurança também vai atender os guardas municipais. O ministro Ricardo Lewandowski afirmou que a ação quer uma guarda efetiva e que respeite os direitos humanos. Combater o crime, sim, com toda a sofisticação que é possível dar em termos de equipamento, em termos, enfim, de doutrina. Mas é preciso que nós desenvolvamos uma polícia municipal cidadã. Este que é o propósito desse programa. A sensação de segurança, que é muito importante, do cidadão e da cidadã brasileira, vão aumentar substantivamente. Para capacitar os profissionais das guardas, estão previstos cursos de formação integrados visando a prevenção da violência e o uso qualificado e diferenciado da força. Um deles é o de operador de polícia comunitária aplicada, voltado especialmente à atuação preventiva e comunitária em territórios vulneráveis. Um outro curso será o de atuação nas patrulhas Maria da Penha, voltado a um atendimento mais capacitado, humanizado e articulado a mulheres em situação de violência. Está também previsto um curso nacional para uso diferenciado da força, visando a padronização de práticas operacionais conforme diretrizes éticas e legais nacionais e internacionais. Os desafios são muitos e só poderão ser enfrentados por meio da integração de esforços, tanto em um contexto micro como macro, observou Lewandowski ao se referir a parcerias que vão desde estados e municípios até países e entidades internacionais como Europol e Interpol. Do ponto de vista nacional, Lewandowski disse não ser mais possível que cada estado membro da federação faça o seu combate isoladamente. Por isso, ele afirmou, o Ministério enviou ao Congresso Nacional uma peça legislativa que certamente será melhorada pelos representantes da cidadania, integrando as forças federais, estaduais e municipais para um combate inteligente e integrado ao crime. Segundo o Ministério da Justiça, os municípios são estratégicos para as ações preventivas contra a violência e a criminalidade, em especial no caso de territórios mais vulneráveis. Nesse sentido, o programa Município Mais Seguro consolida a atuação local como eixo essencial de uma política de segurança pública cidadã, integrada e baseada em evidências. Uma chamada pública será feita pelo Ministério da Justiça visando a seleção de projetos municipais. Para tanto, estão previstos 2 editais. Um para apoiar a estruturação da gestão da segurança pública municipal, edital no valor de 15 milhões de reais, e outro para o fortalecimento das guardas municipais, no valor de 50 milhões. Os recursos são do Fundo Nacional de Segurança Pública.
A Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, informou que os investimentos contemplam projetos nas áreas de gestão, governança, equipamentos, tecnologia, capacitação e valorização profissional. Por fim, está prevista a divulgação de uma pesquisa nacional que servirá de diagnóstico das guardas municipais, uma parceria entre Senasp, Universidade Federal de Viçosa e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com base em mais de 1.200 guardas municipais. Segundo o Ministério da Justiça, os resultados subsidiarão a formulação de políticas públicas e o fortalecimento da governança e da gestão municipal em segurança pública, fomentando a cooperação entre União, Estados e municípios. Opinião: por que os requisitos para a celebração de convênios precisam ser revistos? A Portaria Conjunta MGI/MF/CGU número 33 de 2023 consolidou o atual regime jurídico das transferências voluntárias da União, convênios, contratos de repasse e instrumentos congêneres. Seu artigo 29 lista minuciosamente as condições que estados, municípios e entidades privadas sem fins lucrativos precisam cumprir antes mesmo da celebração do instrumento. Entre elas, uma das mais polêmicas é a exigência de comprovação de regularidade no pagamento de precatórios judiciais, conforme foi estabelecido nos artigos 101 e 104 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Essa exigência, embora fundada em mandamento constitucional, vem gerando debate técnico e político. O cerne da controvérsia está em quando essa regularidade deveria ser aferida, antes da assinatura do convênio, como prevê a Portaria 33 de 2023, ou após a assinatura, como muitos defendem por razões de eficiência administrativa e justiça federativa. Ao exigir que o ente federativo comprove regularidade de precatórios antes mesmo da celebração, o modelo atual cria uma espécie de barreira de entrada, que na prática exclui centenas de municípios, e especialmente os de pequeno porte, com orçamentos limitados e dependência quase total das transferências da União. A regularidade de precatórios, embora constitucional, não se confunde com a capacidade técnica ou financeira para executar um convênio. A inadimplência pode decorrer de fatores estruturais, como o atraso dos repasses estaduais ou a judicialização de valores discutíveis. O resultado é perverso. O ente que mais precisa de recursos federais é justamente o que tem mais dificuldade para comprovar as condições exigidas. Além disso, a exigência prejudica a celeridade do processo. A obtenção das certidões de tribunais de justiça, tribunais regionais do trabalho e tribunais regionais federais é morosa, e o sistema do Transferigov não raro apresenta inconsistências. O comunicado 31 de 2025 reforçou que a consulta ao CALC não dispensa essas certidões, ampliando a burocracia sem ganho real de controle. Nada impede que a União condicione a liberação dos recursos à comprovação posterior da regularidade, transformando o requisito em condição suspensiva ou mesmo em artigo do termo assinado entre as partes. Essa solução seria juridicamente segura. O convênio poderia ser celebrado preservando empenhos e prazos orçamentários, mas sua execução, o repasse efetivo dos recursos, ficaria suspensa até que o ente demonstrasse a adimplência. A própria Portaria 33 de 2023, em seu artigo 28, já prevê o uso de condições suspensivas em outras hipóteses, o que mostra que o instrumento jurídico está disponível. Com isso, a União manteria o controle fiscal e jurídico exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal sem inviabilizar políticas públicas essenciais. Afinal, o objetivo das transferências voluntárias é promover o equilíbrio federativo, não punir financeiramente os entes endividados que dependem desses recursos para inúmeros tipos de projetos. A vedação constitucional de transferências voluntárias por falta de pagamento de precatórios tem caráter sancionatório, porém, aplicada de forma cega e antecipada, ela produz paralisação coletiva. Na prática, não é o gestor inadimplente que sofre a sanção, mas a população local, que deixa de receber os benefícios dos recursos para saúde, educação e infraestrutura. O mecanismo, pensado como incentivo à responsabilidade fiscal, torna-se um castigo coletivo. Mais grave ainda, o modelo atual viola o princípio de razoabilidade administrativa. Um município pode estar com seu regime especial de precatórios regular, mas aguardar certificação formal de tribunais sobrecarregados, e, por isso, ficar impedido de celebrar o convênio. O direito material à adimplência existe, mas a forma, a certidão, não acompanha.
Pareceres recentes da Consultoria Jurídica de MGI, CGU e AGU, como os de número 6 de 2024 e número 32 de 2025, reforçam a legalidade da exigência antecipada, mas também reconhecem a complexidade operacional da verificação. Ao mesmo tempo, a própria Portaria 33 de 2023 vem sendo alterada sucessivamente pelas portarias número 29 de 2024, 42 de 2024 e número 25 de 2025, o que demonstra que o modelo está em maturação e pode e deve ser aprimorado. O caminho razoável é alinhar o marco normativo à realidade federativa. A comprovação de irregularidade de precatórios pode ocorrer após a celebração como condição suspensiva para o repasse dos recursos. Isso preserva o controle da União e respeita os princípios da eficiência e da cooperação entre os entes federativos, conforme orienta o artigo 23 da Constituição. A exigência de regularidade de precatórios é legítima e necessária. O que se discute não é se deve existir, mas quando e como deve ser comprovada. Transferir o momento de verificação para após a assinatura do convênio representaria um avanço em termos de eficiência, proporcionalidade e equidade federativa. Permitiria que municípios em vias de regularização ou com atrasos formais de certificação não fossem punidos de antemão. É hora de o governo federal, por meio do MGI, da CGU e da AGU, rever a Portaria Conjunta número 33 de 2023 nesse ponto específico. A boa governança pública exige não apenas rigor jurídico, mas também sensibilidade institucional, para que a lei continue sendo instrumento de desenvolvimento e não de exclusão. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!